Bom, então é a nossa última série, o último episódio desta série, na verdade, né? Então nós estamos aí no quinto e último episódio da série Desce Depressa, que a gente falou bastante sobre a vida de Zaqueu. E hoje, para fechar nessa série, o tema é Desce Depressa a salvação. Coisa mais maravilhosa é a gente ter certeza, convicção da nossa salvação. É maravilhoso quando nós estamos convictos que o nosso fim não é este mundo. Que mesmo em um mundo onde tem tanto problema, onde tem tanta luta, onde tem tanta dor, onde tem tanta tristeza, onde tem tanta enfermidade, este não é o nosso fim, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Talvez você vai assistir essa live em algum outro dia, em algum outro momento, e você se pergunta assim, o que é ser salvo em Cristo Jesus? O que é ter a salvação em Cristo Jesus? Ser salvo, ter a salvação em Cristo Jesus é a coisa mais maravilhosa que nós temos. É a coisa mais poderosa que o Senhor poderia fazer por nós. Não existe nada melhor do que estarmos em Cristo Jesus. Porque a gente pode passar pelas nossas lutas, pelas nossas diversidades, pelas nossas dificuldades, mas nós sabemos para onde nós iremos, nós sabemos aonde é a nossa morada. E isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso que nos dá um consolo na nossa alma. Que você aí na sua casa, você possa celebrar, que você possa agora falar, Pai, obrigada pela salvação, Jesus, obrigada pelo teu sacrifício, porque em ti eu sou salvo. Glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso. O texto que a gente trabalhou ao longo dessa série foi Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Como de costume, eu vou ler o texto de novo pra gente. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Na mesma ocasião, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Eu queria recapitular com você que tem acompanhado a série, ou você que está assistindo pela primeira vez agora, você que não assistiu, eu quero rapidamente recapitular o que nós falamos. No primeiro episódio nós destacamos bem o fato da pressa que Jesus tinha, que Zaqueu descesse. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Jesus poderia ter dito para Zaqueu: Zaqueu, desce. Ou Jesus poderia ter em a gente mudar a nossa situação. Há uma urgência para que a gente... Agora voltou. Foi interrompido de novo o vídeo aí, pessoal, mas eu acho que é algum problema de conexão com a internet, tá? Mas a gente vai dar seguimento aqui. Então, o segundo episódio nós falamos sobre a busca. Ou seja, Zaqueu precisou ter uma atitude de buscar ver Jesus. Ele precisou se colocar em uma situação de: eu preciso ver Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Ou seja, dentro de nós tem que haver um incômodo para sair da nossa zona de conforto, reconhecer que nós somos pequenos demais e que nós precisamos estar adiante.
e diante do Senhor para que ele possa fazer o que ele quer na nossa vida. Zaqueu, ele olhou para a vida dele, viu que ele era pequeno e ele falou: não, eu preciso sair na frente, eu vou correr e vou subir naquela figueira. Muitas vezes essa é a postura que nós precisamos ter, olhar para nós mesmos e reconhecer: eu sou pequeno demais. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou absolutamente nada sem Deus. Então eu preciso fazer algo para que eu possa ver realmente o que Deus tem para mim, para que eu possa receber exatamente aquilo que Deus tem para mim. Zaqueu fez isso, ele saiu na frente. No terceiro episódio nós falamos sobre a alegria com que Zaqueu recebeu Jesus. Existe dentro de nós, ou pelo menos precisa, para aqueles que realmente recebem a Jesus, existe uma alegria dentro de nós, mesmo nos momentos de turbulência, mesmo nos momentos de problemas, existe uma alegria dentro de nós em receber ao Senhor Jesus. É maravilhoso quando a gente está passando por uma situação difícil, por uma dificuldade, por um problema, mas nós sabemos que nós temos Jesus, isso nos alegra. Isso nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de receber a Deus invadiu o coração de Zaqueu. A alegria de receber Jesus em sua casa fez com que ele descesse. A palavra relata que recebeu com toda alegria. O quarto episódio nós falamos sobre a decisão, porque Zaqueu já tinha decidido ir buscar ver Jesus. Zaqueu já tinha recebido Jesus com alegria em sua casa, mas agora Zaqueu estava sendo confrontado. Ele estava sendo confrontado porque as pessoas ali estavam murmurando: por que Jesus foi parar na casa deste homem, deste pecador, este homem que extorquia o povo, este homem que enriqueceu às custas do povo? Por que Jesus foi para lá? Aquelas pessoas sabiam da reputação de Zaqueu. E Zaqueu teve a sua primeira dificuldade, saber lidar com aquele sentimento que as pessoas tinham em relação a ele. Ele teve que então tomar uma decisão. E ele tomou uma decisão. Não foi Deus que pediu, não foi Jesus que pediu para ele: Zaqueu, dá para os pobres tudo que você tem, metade do que você tem, restitui 4 vezes mais. Não foi Jesus. Zaqueu decidiu: Senhor, ó Jesus, eu decido, eu resolvo, eu quero. Toma metade dos meus bens. Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. No meio da nossa maior dor, é o momento que as pessoas estão nos observando. No momento da nossa dificuldade, é onde as pessoas estão nos observando. Qual será a nossa atitude? Que posição nós vamos tomar? O que nós vamos fazer? O que você vai falar? É neste momento. Então, Zaqueu decidiu: eu vou acertar o que eu preciso acertar. E depois disso tudo, vamos pensar assim, deste processo, aí vem o mais maravilhoso na vida de Zaqueu. Porque até então, Jesus só tinha dito para Zaqueu que queria ficar na casa dele. Jesus ainda não tinha falado nada. Tudo foi decorrência de atitude de Zaqueu. Jesus só falou: Zaqueu, desce, eu quero ir para sua casa hoje. Mas a maior palavra sobre a vida de Zaqueu vem depois da decisão que ele tomou. Eu não sei, talvez para você não seja nessa hora. Talvez você passou por algum problema e Deus curou você. Algum problema de enfermidade, Deus curou você. Talvez você estava passando por alguma luta no seu casamento e Deus restaurou. Talvez você estava sendo caluniado, acusado e Deus te restituiu. Talvez você está desolado financeiramente. Talvez você não tinha mais esperança. Talvez as pessoas só criticassem você. Talvez ninguém mais tivesse coragem de apostar em você. Talvez ninguém mais quisesse investir em você. Talvez você estava sendo acusado. Eu não sei em que momento, e se é que esse momento já chegou para você, o que eu posso te garantir é que hoje o Senhor quer fazer alguma coisa na sua vida. Deus não quer que você fique nessa situação. Deus não quer que você esteja neste patamar de estar estagnado, de não estar vivendo algo novo diante dele, de não descobrir o que você tem além da cruz. Jesus quer revelar para você o verdadeiro sacrifício dele da cruz.
Eu não sei quais são os seus problemas e talvez você tenha alguns. Eu não sei onde é a sua principal dor, talvez você tenha muitas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é o deserto que você está passando. Eu posso só te afirmar que o que Jesus tem para você é muito maior do que isso. Que o que Jesus, o que Deus quer fazer na sua vida vai muito além do que isso. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Depois que Zaqueu decidiu descer depressa. O plano de Deus, nós precisamos entender isso. O plano de Deus, ele é perfeito. Deus é um Deus de perfeição. Deus, ele é perfeito. Tudo que ele faz. Paulo, mas eu estou passando por essa dificuldade no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu ministério local, na minha vida financeira, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Essa é a minha dificuldade, eu não vejo saída, eu não vejo como que Deus pode melhorar, eu não consigo, eu não tenho esperança. O meu pensamento aqui é o pior possível sobre essa situação que eu estou vivendo. Eu posso dizer para você que o plano de Deus é perfeito. Que o tempo de Deus é o tempo certo para todas as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. O tempo de Deus realizar algo na sua vida é o tempo certo. A hora que Ele fizer, a hora que Ele decidir dar a palavra sobre a sua vida, você vai ser transformado, sua vida vai ser transformada, sua casa vai ser transformada. A sua vida financeira, seus relacionamentos, suas emoções, seus sentimentos, seu ministério. Deus, ele transforma tudo no tempo certo dele. Olha o versículo 9 do capítulo 19. O versículo 9 do capítulo 19. Então Jesus lhe disse: Zaqueu, Jesus fala para ele: hoje houve salvação nesta casa. A salvação é para todos. A oportunidade de transformação é para todos. Zaqueu, ele poderia estar sendo ali tratado como o menor, o menos provável possível, aonde Jesus pudesse ir repousar, onde Jesus pudesse ir visitar, onde Jesus pudesse querer ir. Talvez ninguém ali dos seus discípulos pensasse: Jesus na casa de Zaqueu? Mas a salvação é para todos. A oportunidade de transformação é para todos. Talvez você olhe para alguém no seu convívio, ou talvez até para a sua vida, e você fala: mas Deus vai olhar para mim? Jesus vai olhar para mim? Jesus vai olhar para aquela pessoa? Jesus vai transformar a vida daquela pessoa que fez tanto mal, que prejudicou tanta gente, que roubou, que mentiu, que extorquiu, que defraudou? Jesus vai fazer algo na vida daquela pessoa? Sim, Jesus é capaz de transformar, Jesus quer mudar, Jesus, ele tem poder para mudar qualquer situação e qualquer pessoa. Porque a salvação é para todos, a oportunidade de transformação é para todos. Jesus fala aqui, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Repare bem que Jesus não fala assim: Zaqueu, você está salvo hoje. Quem tomou a atitude de restituir 4 vezes mais, de dar metade dos seus bens, foi Zaqueu. Naquele momento entre ele e Jesus. Não foi a família dele, não foi a casa dele. Mas olha o que é uma decisão. Olha como uma decisão muda a história de toda uma geração. Uma decisão muda um rumo, a direção de toda uma família, de toda uma casa. Ainda mais quando essa decisão vem por parte do homem da casa. Se você é casado, se você é marido, você tem essa responsabilidade. A sua decisão muda a direção, o rumo de toda a sua casa, de toda a sua família, de toda uma geração. Jesus vira para Zaqueu e fala: hoje houve salvação nesta casa. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas Jesus fala: nesta casa. É para todos.
A salvação, queridos, apesar de ser uma escolha que cada um vai ter por Jesus, mas quando eu decido, quando você decide renegar este mundo e realmente viver uma nova vida em Deus, toda a sua família, toda a sua parentela, toda a sua geração é abençoada através dessa decisão. Toda a sua geração recebe esta bênção, porque a salvação não pode ser só para um. Jesus não morreu na cruz só por um. Jesus não morreu na cruz só por você que é bom, que é perfeito, que é amável, que é dizimista, que reconhece os valores e os princípios. Não, Jesus não morreu só por você. Deus amou o mundo de tal maneira. A salvação é para todos. Se você for olhar lá em Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, a salvação é um favor imerecido, é uma graça. Porque Deus nos amou, Jesus veio ao mundo, morreu, e a salvação é uma graça de Deus que se manifestou para todos. Para todos, queridos. A gente é que fica tentando, dentro da nossa visão, adivinhar ou querer que Deus faça só por alguns. Não, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz tem que ser para todos, por todo mundo que você passar, por todas as pessoas que passarem pela sua vida, por todas as pessoas que você conhece. A salvação, a graça é para todos. Isso é maravilhoso, queridos. Saber desse amor de Deus para as nossas vidas, para toda uma multidão de pessoas, para todo um mundo. Isso é maravilhoso. Deus nos ama. Deus nos ama de uma maneira especial. Deus nos ama de uma maneira única. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te acusa. Deus não está olhando para você como um miserável, como alguém que é indigno. Não. Jesus quis passar e visitar a casa de Zaqueu. Jesus olha para você, Deus olha para você com amor. Tem algo na cruz que foi feito por você, por mim. Existe um amor tão grande de Deus que escorre sobre nós. As misericórdias dele que se renovam a cada manhã, a bondade dele que é infinita, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a salvação. Queridos, um dia tudo isso aqui vai acabar. Parece que é uma coisa assim meio que irreal, né? A gente imaginar, porque a gente é muito finito. Então a gente consegue imaginar só aquilo que a gente vê, mas isso que a gente vê não é nada. Isso tudo vai acabar, o seu trabalho vai acabar, sua família vai acabar, o que você tem vai acabar, as coisas que você vivenciou aqui vai acabar, as experiências que você teve aqui vai acabar. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes para construir o ser humano que você é, mas não são elas que serão duradouras. O que vai ser duradouro é a sua posição diante de Deus, é quem você decide ser diante de Deus, é isso que vai ser eterno. É essa vida que nós vamos viver. Eu sei, parece que é irreal de acreditar, parece difícil de entender, parece que não é verdade, mas essa é a verdade, é a salvação, é o propósito pelo qual Deus veio a esta terra. Quando Jesus fala assim, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o Filho de Deus, é o filho de Abraão. Eu fico imaginando Jesus apontando o dedo para Zaqueu e falando: este é filho de Abraão. Este é escolhido, é separado. Eu amo este. O amor de Deus é tão grande por nós. O amor de Deus é tão misericordioso por nós. A bondade de Deus é tão maravilhosa que hoje
ele entra na sua casa, hoje ele entra na sua vida e ele fala para você: ei, você é meu filho, eu te amo, você é filho de Abraão, você é meu filho, hoje pode ter salvação na sua casa. É que para essa salvação chegar na casa de Zaqueu, Zaqueu teve que dar alguns passos, Zaqueu teve que ter algumas atitudes, como nós vimos até aqui. Mas Deus pode fazer diferente com você. Deus pode fazer diferente de você. Talvez a sua figueira seja apenas uma postura que você precisa ter. Talvez você reconhecer que você é pequeno seja em uma situação que você está se achando grande demais. A ordem aqui não altera o amor de Deus. Com Zaqueu foi assim, foi específico para a vida dele, mas nos ensina o quanto nós precisamos reconhecer que somos pequenos, o quanto nós precisamos receber com alegria, o quanto nós precisamos decidir por aquilo que realmente nós precisamos fazer e receber a salvação para nós e para nossa casa. É uma decisão, queridos. É uma decisão. Qual foi o propósito, então, pelo qual Jesus veio à Terra? Eu te faço essa pergunta. Para que Jesus veio à Terra? Ele veio justamente por amor a nós. Ele veio justamente para buscar e salvar o perdido. É o que fala. O versículo 10 fala: porque o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Eu era uma perdida. Talvez você era um perdido. Jesus veio justamente para nós. Jesus vem todos os dias nos resgatar, nos dar as mãos. Jesus vem todos os dias resgatar de nós mesmos, nos tirar das nossas impurezas, das nossas imundícias, dos nossos pecados, das nossas tribulações, das nossas tribulações. Todos os dias nós precisamos de Jesus mais e mais. O amor de Deus é inesgotável. A gente tem tanto para conhecer de Jesus. Todos os dias você pode conhecer mais. Todos os dias eu quero conhecer mais de Jesus. Todos os dias nós precisamos mais. Todos os dias nós nos perdemos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Todo dia a gente se perde nas nossas emoções. Todos os dias a gente se perde nos afazeres da nossa casa. Todos os dias a gente se perde na correria do ministério. Todos os dias a gente se perde com as preocupações do trabalho. Todos os dias a gente se perde com as nossas vaidades, com os nossos prazeres, com aquilo que a gente acha que é certo, com os nossos pré-julgamentos. A gente se perde todos os dias. Jesus vem e nos salva, e nos liberta, e nos dá vida, e nos transforma. Jesus vem com o seu amor. Paula, essa palavra não é para mim não, porque eu já sou salvo. Não sei se te falaram, mas eu já tenho 30 anos de igreja. Não sei se te falaram, mas eu faço de tudo aqui dentro da igreja. Será? Será que essa palavra também não é para você? Será que você não pode olhar para você mesmo e encontrar dentro de você coisas que você perdeu de Deus? Ou coisas que você está deixando de experimentar de Deus? Coisas que você está sendo impedido? Experiências que você talvez esteja se privando de ter em Deus? Como que a gente pode colaborar então com o propósito de Jesus? Se Jesus veio para buscar e salvar o perdido, como que eu posso colaborar? Como que você pode colaborar com isso? Abre lá em Marcos, capítulo 16. Eu já estou indo para o final. Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 18 vai dizer assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, depois da morte, da ressurreição de Jesus. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repara bem que Jesus veio, apareceu para os 11. Na verdade, outros já tinham visto ele, já tinham contado. Maria já tinha ido lá, os discípulos já tinham ido lá falar. Nem todo mundo acreditou ainda. Tinha um que precisava tocar para crer. Jesus repreende eles, né? Mas aí Jesus continua. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existem momentos da nossa vida que mesmo no meio ali de a gente não entender o que está acontecendo, talvez nos falte até mais fé, mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de falar do que esse Deus é para você, o que ele fez por você, o que ele faz por você, o porquê que ele mandou o filho dele a essa terra. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho a toda criatura. Porque se a gente fizer isso, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Como que a gente colabora, então, com a missão de Cristo, com o propósito de Cristo nessa terra? Falando do evangelho, falando do amor de Deus, falando dos milagres, falando do que Deus fez, falando de quem Deus é, falando de tudo que vai acontecer. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê será condenado. O nosso papel aqui não é a gente condenar ninguém. O nosso papel é pregar o evangelho. É a pessoa que vai tomar a decisão dela, se ela quer crer ou não. Acontece que a gente faz o inverso, né? A gente, antes de pregar o evangelho, a gente condena. Não vou falar não. Ah, isso daí não quer nada, não. E daí tá perdido mesmo. Deixa ele assim. Não é isso. Não é a gente que condena. Aí o versículo 17 vai dizer assim, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Uau! Paula, mas imagina, nunca curei ninguém. Nunca coloquei a mão sobre um enfermo e a pessoa foi curada. A palavra não é mentirosa. A palavra fala que estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Talvez você não esteja vendo a cura da pessoa. Talvez a cura na vida daquela pessoa não se manifestou. Mas isso não pode impedir você de continuar falando de quem é Jesus, do amor e da salvação de Jesus, da misericórdia, do poder, da graça, do favor de Jesus sobre as nossas vidas. Isso não pode nos impedir. Porque quem crê vai ser salvo. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o agir de Deus no tempo certo que se manifesta. Queridos, a gente colabora com Jesus, com o propósito pelo qual ele veio à Terra quando a gente faz a nossa parte. A nossa parte é fazer isso que nós fazemos. Ouvimos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, quando você ouve a palavra, nós estamos injetando fé em nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então, quando você faz a sua parte, quando você ouve a palavra de Deus, você faz a sua parte quando você trabalha para o reino. E é em prol do reino. Não é em prol do que você acha que é certo, não é em prol de você mesmo, não é em prol daquilo que você quer, não é em prol de você, do seu próprio prazer, não. É em prol do reino, quando você trabalha para o reino. Você colabora com a missão de Jesus, com o propósito de Jesus, quando você prega o evangelho. E não estou falando quando você prega o evangelho em uma live aqui no Facebook ou lá no tablado para uma igreja. Quando você prega o evangelho dentro da sua casa.
Quando você prega o evangelho para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para a sua avó. Quando você prega o evangelho na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, quando você prega o evangelho, você está cumprindo, você está colaborando com o propósito da qual Jesus veio para a terra. Você colabora com esse propósito quando você dá testemunho. Quando você anda pela rua e as pessoas veem o brilho de Jesus na sua vida. Quando você esbarra em alguém e pede perdão, não sai xingando. Quando as pessoas olham para você e veem em você seriedade, veem em você bondade, veem em você misericórdia. Você prega o evangelho, não é só de abrir a Bíblia e começar a ler versículos. Você prega o evangelho com a sua postura, com o seu caráter. Você prega o evangelho quando você deixa que o Espírito Santo de Deus manifeste através das suas vidas os dons que Deus te deu. Se você tem um dom e você está abafando este dom, você está sucumbindo a este dom, quando você não está deixando que este dom floresça e você possa semear na vida de outro, você não está contribuindo com um propósito pelo qual Jesus veio à terra. Porque Jesus fala que estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, eles vão fazer isso. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Ele, por Ele, porque tudo é para Ele, toda a glória é dEle, todo louvor é dEle, toda a honra é dEle. Não queira mérito para você, não queira honra para você, não é isso. É tudo por conta de Jesus, é porque Ele veio ao mundo, é porque Ele morreu na cruz, é porque Deus nos amou. Nós só somos os facilitadores daquilo que Deus quer fazer na vida de toda uma nação, queridos. Nós somos esses agentes, nós somos esses missionários, nós somos essas pessoas que realmente receberam da graça, do favor imerecido de Deus, e nós derramamos isso na vida de outro, nós multiplicamos isso na vida do outro, nós abençoamos a vida do outro. Esse é o nosso papel. O seu papel não é criticar. O seu papel não é condenar. O seu papel não é apontar erro. O seu papel é totalmente o inverso. Se ele crê, ele será salvo. Se ele não crê, ele será condenado. Mas o seu papel é amar. O seu papel é falar. O seu papel é colocar a mão sobre o enfermo. O seu papel é orar. O seu papel é testemunhar do amor de Deus. Esse é o nosso papel. Para finalizar, né, a gente tem deixado ao final de cada live uma frase. E eu vou deixar a última frase dessa série. Eu quero dizer para os irmãos que para mim foi uma bênção poder compartilhar com vocês, porque eu creio que à medida que a gente se esvazia, Deus enche. Bonito isso, né? Mas é uma realidade. Quando Deus, para fechar, essa não é a frase, tá? Mas eu preciso falar isso para vocês. Quando Deus der algo para você, quando Deus revelar algo para você, manifestar algo dele para você, quando Deus estiver te enchendo de algo, é seu dever, é sua missão, é sua responsabilidade transferir isso para alguém. Você precisa se esvaziar daquilo que Deus te deu. Quando Deus me deu essa palavra sobre Zaqueu e eu ministrei na igreja, na sequência Deus já colocou no meu coração que eu precisava detalhar isso para os irmãos. Por isso nasceu a série. E eu fui me esvaziando. Cada quinta-feira que eu vinha aqui, eu ia me esvaziando daquilo que Deus tinha me dado. E engraçado porque quando a gente está estudando, mais Deus vai dando. E mais eu ia me esvaziando. E hoje eu estou vazia disso daqui que Deus me deu. Por quê? Porque é só assim que Deus me enche de novo. Então não queira ficar cheio ao ponto de você explodir. Queira ficar cheio a ponto de você transbordar. Queira ser cheio a ponto de você transbordar. Amém? Mas a frase é essa daqui, ó.
Nossa maior pregação do Evangelho é através de como escolhemos viver a vida. A maior pregação do Evangelho que você pode dar é da maneira como você escolhe viver a sua vida. A maior pregação de Evangelho que eu posso fazer é da maneira como eu escolho viver a minha vida. Dentro do meu casamento, dentro da minha casa, como filha, como mãe, como ministra do Senhor, como serva do Senhor. A maneira como eu escolho viver a minha vida é a minha maior pregação. A maneira como você escolhe viver a sua vida é a sua maior pregação. Essa pregação pode transformar outras dezenas, centenas e milhares de vidas. Creia nisso. Escolha viver a vida da maneira certa em Deus, em nome de Jesus. Eu faço votos que você e sua casa sejam abençoados, sua família seja abençoada, tudo que você colocar a mão prospere, que Deus te abençoe em tudo. Foi uma bênção compartilhar com vocês. Eu espero em nome de Jesus que quinta-feira, todas as próximas quintas-feiras, nós estejamos aqui aprendendo e recebendo do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, um marco na nossa história. Eu desejo para você uma ótima noite e sábado, para quem estiver com a gente no sábado, e domingo estamos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua vida e sua família.